Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, eu tava pensando aqui, a gente passa a vida da gente. Gente, olha o tamanho dessa espinha que tá no meu rosto. A gente passa a vida da gente buscando fora, né? Buscando resolver a situação. E aí depois a gente começa, não, tem que buscar dentro. Tenho que buscar dentro e o que está acontecendo comigo, eu tenho que ir pro autoconhecimento e aquele blá 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 todo. E aí, por que eu sumi esses dias, né? Eu passei 2 dias aí sem aparecer, porque eu precisava de uma pausa para mim me compreender. E aí eu respeito muito o meu corpo, respeito muito as necessidades da minha mente de descanso, né? Mas eu tenho uma coisa comigo que eu não consigo ficar um dia sem estudar. Todos os dias eu tenho que estudar, eu tenho que aprender alguma coisa, porque é como se eu não me sentisse completa quando eu não estudo. Acho que cada pessoa tem um vício em algo e o meu vício deve ser estudar, porque desde que eu adotei essa coisa do estudo, há uns 7, 8 anos atrás, 9 anos, faz 9 anos que eu comecei, entrei nisso, mais ou menos que é a idade que o meu filho, não, minto, 9 anos mesmo. A idade que o meu filho tem, meu filho mais novo tem, que foi quando eu percebi que o meu filho mais velho tinha algum problema, que eu considerava, né, que eu colapsei um problema em cima dele, eu fui estudar para saber o que era. E aí de lá para cá eu nunca mais parei de estudar. Mas eu sempre, desde muito nova, eu era muito curiosa. Então eu lia muito. Então assim, digamos que de 9 anos para cá, eu tenho estudado todos os dias sobre tudo que você imaginar na vida. Eu já falei sobre isso aqui no canal, dessa minha característica. Eu estou dentro de um grupo chamado Pessoas Multipotenciais. E aí depois vocês dão uma pesquisadinha para entender o que é essas pessoas multipotenciais, mas é essa necessidade de aprender sobre tudo, sobre todas as coisas e se achar que nunca tem um limite para você. E eu tô dentro dessas pessoas, nesse grupo. E aí, desses 9 anos pra cá, foi assim, quando eu fui mais assim, porque eu via facilidade, né? Eu até então não usava internet, tinha internet, né? Mas eu não, como fui uma criança, meus pais tinham condições financeiras muito escassas. E a gente não tinha celular, computador, essas coisas assim, ninguém tinha, né? Era mais assim, era mais quem tinha dinheiro mesmo, porque pra mim, o dinheiro, pra mim naquele tempo, era coisa mínima, né? Mas que a gente já não tinha, a gente tinha somente para comer mesmo, para viver. Então, assim, eu sempre tive muita dificuldade de ler. Né? Eu tinha muita dificuldade de ler um livro, pegar um livro para ler. Mas tinha aqueles livros que me chamavam a atenção, principalmente os livros voltados para a área da psicologia. Eles me chamavam muito a atenção. Então, toda vez que eu tinha acesso a um livro, alguma coisa daquela categoria, eu ia ler. E eu lembro que meu pai, ele tinha uma mini biblioteca em casa. A gente tinha uma estante, né, que hoje as pessoas chamam, não sei como as pessoas chamam hoje em dia. Na minha época era estante. É um local onde você guarda livros, é um móvel para você guardar livros, né? E aí tinha muitos livros ali. Mas eu convivi com os livros desde pequena, mas eu pegava uma ou outra vez, eu tinha curiosidade de ver o que tinha naqueles livros. Eu gostava muito dos livros da área médica. Ele tinha umas enciclopédias muito interessantes da área médica lá. E eu gostava muito. Principalmente aquelas que eram voltadas para dentro da mente humana. Eu tinha muita curiosidade sobre a mente humana. Mas por que eu estou contando tudo isso? Para que vocês entendam que a gente parece que a gente vai traçando um perfil, né? Desde criança. E aí chega uma época da vida que a gente aflora esse perfil que a gente tem. Só que a gente começa a pegar esse perfil que a gente tem e começa a jogar para o lado. Por outros motivos, sabe Deus quais, a gente começa a jogar esses motivos para o lado, né? E começa a pegar um monte de coisa de um monte de pessoas. E aí parece que a gente se adapta às amizades,
A gente vai se adaptando ao meio que a gente vai vivendo e vai perdendo o interesse naquelas coisas que chamavam a atenção da gente desde pequeno. Só que assim, em resumo, o que aconteceu? De 9 anos para cá, eu me vi de novo de frente com essa minha característica de gostar de estudar, de gostar de ler. Não é bem ler, não é ler, é ler o que me interessa, sabe? E aí eu percebi que eu me interesso por muita coisa. Eu não sei se pela aquela coisa que o papai tinha, aquela biblioteca que era cheia de um monte de coisas, né? Não sei se por esse motivo, eu sei que eu me interesso por várias áreas. E aí, a gente pega, eu comecei a analisar isso esses 2 dias, eu comecei a analisar, porque eu tinha, volta e meia eu tenho um sentimento de que eu preciso aprender algo novo. Parece que aquilo que eu já sei já não me satisfaz. E aí eu fico com esse sentimento, essa insaciedade dentro de mim, de que eu preciso ter algo novo, de que eu preciso saber de algo novo. Tem alguma coisa, um negócio que mexe comigo dentro de mim, que eu associei isso ao estudo. Então eu vou buscar alguma coisa nos estudos para que eu tenha algum conhecimento novo. E aí hoje, o que aconteceu? Eu assisti muita coisa esses 2 dias, né? Estudei esses 2 dias, porque quando eu tiro esse tempo pra mim, não quer dizer que eu vou ficar jogada num lugar. Eu fico ali, tipo, 10 minutos, eu falo, não, hoje eu não vou estudar, hoje eu não vou fazer nada. Aí eu fico 10 minutos e esse sentimento toma conta de mim, sabe? Fico ali 10, 15 minutos e aí eu fico me sentindo estagnada, incomodada. Tem um negócio que mexe comigo que eu tenho que ir estudar. E eu falo, minha mente não aguenta, porque a minha capacidade mental, ela é muito alta para aprender, para assimilar as coisas, para formar redes neurais. É uma capacidade assim que eu fico assim, uau. Mas ao mesmo tempo, tem hora que parece que ela cansa, sabe? Parece que eu não quero entrar mais nada. E essa necessidade fica esmagando, sabe? Essa capacidade. É como se falasse assim, ó, você já deu tudo que tinha que dar aqui. E aí espreme que cabe mais um pouquinho. É como se fosse isso. A sensação que eu tenho é, aperta tudo aí dentro, que cabe mais um pouquinho. E eu tento parar, gente, eu tento parar e eu não consigo. Eu simplesmente não consigo. Até que parece que aparece algo ali, uma palavra, um negócio, nessa coisa de espremer o que eu já sei, com o que eu tô querendo colocar ali, com o que eu tô querendo... Nada daquilo que eu vou... É como se fosse assim, eu começo a estudar, mas eu não quero estudar, porque minha cabeça já tá cansada de estudar. E aí eu... Aviãozinho. E aí eu continuo ali, insistindo, algo mais forte que eu, espremendo aquilo dali tudo, sabe? Enxugando tudo aquilo ali. E eu falo, isso não faz sentido nenhum com o que eu estou sentindo aqui. Mas eu continuo lendo, até que eu chegue em algo que faz sentido para o que eu estou sentindo. E aí eu falo, uau, como eu aprendi alguma coisa interessante hoje. E aí eu fico tranquila. Aí vem um monte de ideia na cabeça. Muitas das vezes eu venho aqui pro canal e falo com vocês, muitas das vezes eu simplesmente sinto que aquilo é para mim. E aí eu fico quietinha. E eu sempre, quando eu acordo, eu falo como eu posso ter contribuição hoje na vida de alguém. Como eu posso ter contribuição na vida de alguém. E eu peço para minha centelha me guiar. E aí hoje veio essa consciência muito forte para mim, da questão da limpeza energética. Lembra que eu falei que fica assim, apertando, enxugando as coisas dentro de mim e até que cabe alguma coisa ali dentro? Aí a gente lembra daquela coisa de que tudo é energia, né? Tudo é energia. É como se essa energia que me move a apertar alguma coisa dentro de mim é para sair dali algo que já não me serve mais. Algo que não está condizente com a minha nova realidade. Uma crença que não funciona mais. E aí eu tenho que buscar alguma coisa aqui para trazer, algum conhecimento para trazer essa crença, para me liberar dela.
E aí no Axis tem uma ferramenta onde você, assim, eu não sei bem dizer se é uma ferramenta, eu sei que tem uma coisa que eles usam no Axis, que você conversa com as consciências, com a consciência da sua casa, com a consciência disso, consciência daquilo, e tudo é consciência, né? A gente aprende, aí ele fala o tempo todo que tudo é consciência, tudo é consciência, tudo é consciência. E hoje eu senti isso. Eu tava pensando, eu falei, eu não vou falar, não vou gravar no canal, porque eu quero levar para as pessoas coisas novas, não essa coisa de trazer coisas novas, né, pensamentos, insights que eu tenho a partir da minha experiência e tudo mais. E se eu não estou tendo nenhuma experiência, para que tá lá enchendo a linguiça das pessoas, perdendo o tempo delas, entendeu? Sei lá, fazendo qualquer coisa. Minha crença, né, gente? Tá, pode ser limitante ou não, mas é o que eu acredito no momento e eu posso mudar a qualquer momento isso. E aí, eu falei assim, se tudo é energia, então a minha casa é uma energia. E aí tem essa ferramenta de você se conectar, né? E eu ouvi a Kelly, a Tatá, falando sobre a consciência, né? Qual o nome da casa dela? A Tatá fala o nome da casa, fala o nome da casa dela. Tudo. E eu falei assim, qual o nome da minha casa? Aí eu me conectei, eu me fechei em meditação, fiz uma meditação para mim e tudo mais. E aí eu fui tentar me conectar com a minha casa. E eu perguntei, qual é o teu nome? O primeiro pensamento que veio, o primeiro nome que veio para mim foi o nome Mercedes. E eu não sei porque eu não gostei desse nome. Por algum motivo eu não gostei do nome Mercedes. Aí me deu aquela coisa assim, sabe? Uma energia pesada. Aí eu fiquei tentando mudar o nome, gente. Qual é o teu nome? Aí é Maria, aí é fulana, é ciclana? Aí Maria combinou muito com o nome Mercedes. Aí eu, beleza, Maria, é Maria? Mas aí eu sentia que não, que a identificação era Mercedes. Aí tá. Aí eu fiz novamente, pensei em mim, comecei a me conectar comigo. E aí botei a mão na parede e falei, qual é o seu nome? Quando eu botei a mão na parede, gente, eu senti eu e a parede entrar uma na outra. E aí veio na hora, todos somos um. Você é toda a consciência de tudo que você vê. Eu me senti eu me integrar à parede. Eu e a parede era uma coisa só. A minha mão afundou dentro da parede assim. Foi muito rápido, afundou e voltou. E aí eu, uau, o que é isso? Mas o sentimento foi de que aquela consciência era minha. E aí eu fui e comecei a conversar e perguntar o que ela gostaria que eu fizesse para que ela me fizesse me sentir melhor. Gente, vocês não têm noção da consciência que veio para mim. A gente sempre soube daquela coisa de que arrumar a casa, de tirar o que não funciona mais, o que não serve mais, e blá blá blá, isso aquilo, todo final de ano a gente faz isso, é normal e tal. Só que eu não entendia a funcionalidade disso dentro da vida da gente. Lembra que eu falei que enxuga, meus neurônios parece que enxugam as coisas dentro da minha cabeça para caber mais coisas? E é mais ou menos isso que acontece na casa da gente. A gente coloca um monte de tralha dentro da nossa casa, coisas que já não funcionam mais, coisas que já que não é da energia da nossa casa e a gente traz para dentro da nossa casa. Ah, fulano te dá uma coisa e tu traz, ciclano te dá outra coisa e tu traz, tem alguma coisa que tu não gosta que tu deixa ali. E tu nem pergunta se quer, se aquilo faz parte do teu ambiente, se aquilo ali ainda está funcionando para dentro da tua casa. Assim como as crenças já não funcionam dentro da nossa casa, que é esse corpo, que é essa realidade que a gente olha e projeta fora, você olha para a realidade e fala, isso já não funciona mais. As coisas dentro da nossa casa também é o mesmo sistema. E quando eu entendi isso, eu falei, uau! E eu comecei a perguntar, né, como que eu poderia contribuir mais e mais, e como que ela poderia contribuir comigo. Gente, a sensação que veio foi que se eu começasse a perguntar para minhas coisas, se elas queriam estar aqui, se elas queriam ir para outro lugar, conversar com minhas coisas, eu iria me sentir bem. Eu ia organizar mais o meu ambiente.
E esse ambiente fora reflete dentro. Eu ia me sentir melhor. E aí eu falei, vou fazer um vídeo pro canal falando sobre essa questão da limpeza energética da casa. Porque as pessoas pensam que limpeza energética é ir lá e jogar um monte de anil na casa, é jogar sal grosso, é pegar só as roupas velhas e jogar, é trazer uns incensos, fazer umas orações. Quando a pessoa está muito evoluída, ela ainda vai no guarda-roupa e tira as roupas. É o máximo de evolução, né, que a gente vê por aí. É a pessoa tirar as roupas que não usa mais, para dar. Mas assim como aquelas crenças que não funcionam mais para você, você simplesmente desintegra elas e começa um novo processo de automatização, de hábitos para instalar essa crença, é as coisas que não funcionam mais para você. Se você não passa para alguém o que não funciona mais como crença para você, por que você passa para outras pessoas o que já não funciona mais para você sem pelo menos perguntar se aquilo quer ir para outra casa? Ou se aquilo quer simplesmente já viveu o tempo, já teve a consciência que teve, já fez a função que teve, que tinha, né? E se ela quer simplesmente transmutar. Simplesmente transmutar, taca no fogo, transforma, faz virar onda de novo. Foi essa consciência que veio para mim, que muitas das coisas a gente já não funciona mais, nem para nós, nem para outras pessoas, e a gente simplesmente tira e dá para outra pessoa, sem saber se aquela consciência queria ir para outra casa, ou se queria simplesmente transmutar. Tudo é consciência, em maior ou menor grau, mas é consciência. E aí eu falei assim, tá, tudo tem um significado, vou pesquisar o significado desse nome Mercedes, mesmo que eu não goste dele, porque é um nome que me coisou assim. Eu falei, nossa, nome sério, nome pesado, Mercedes, coisa de gente rabugenta. Foi as minhas crenças a respeito do nome, né? Não gostei. Ao mesmo tempo veio aquela marca na hora na minha cabeça, Mercedes-Benz. E aí eu fui pesquisar e a primeira coisa que aparece é a pesquisa sobre... os sites falando sobre onde surgiu o nome Mercedes-Benz e a história de uma menininha que tinha esse nome, que o pai achava que a menina dava sorte, e aí levou a menina para uma corrida, para a menina dar sorte, e ele ganhou. E aí o dono da Mercedes-Benz se juntou depois, tempo mais tarde, com o pai dessa menina, e formaram a empresa Mercedes-Benz. O nome da menina, da filha desse homem era Mercedes, né? E o nome do outro era não sei o que lá, Benz. E aí virou Mercedes-Benz. Só que o significado do nome Mercedes significa graça. E aí eu falei, uau! E aí a personalidade da pessoa, né, a consciência Mercedes, é uma consciência carinhosa, atenciosa, cuidadora, acolhedora. E quando eu olho para minha casa eu vejo tudo isso. Só que às vezes ela exagera e sufoca a gente. A pessoa com consciência Mercedes, com o nome, né? Essa influência no nome. E eu comecei a adaptar tudo isso para dentro da minha casa. Às vezes eu sinto que, sei lá, que está sufocando. E aí eu quero tirar um monte de coisa dentro de casa, eu quero fazer alguma coisa, eu quero pintar uma parede. E aquilo muda o clima dentro da casa. E aí, como que é uma pessoa que é carinhosa, que é cuidadosa? Ela é uma pessoa que gosta de carinho, de atenção, ela dá aquilo que ela gosta, né? Uma pessoa carinhosa, cuidadosa, atenciosa, ela dá isso porque ela quer isso de volta. E se eu não estou dando isso para minha casa, como que essa casa vai estar comigo? Vai estar exatamente rabugenta, como eu senti quando eu ouvi o nome dela.
E aí eu falei, uau. E aí eu fiz as pazes com minha Mercedes, a Mercezinha. Parece conversa de louco, né, gente? Mas faz todo sentido pra mim. O importante é isso, fazer sentido pra mim. E a gente começou hoje uma nova etapa da nossa vida, onde a gente vai ter mais atenção uma para outra. Assim como eu dou atenção para o meu esposo, para os meus filhos, para os meus amigos, para não sei quem, para não sei quem mais lá, eu vou dedicar maior tempo, porque é onde eu fico mais tempo, é onde? Na minha casa, onde eu trabalho, na minha casa. Tudo que eu faço é na minha casa. Então, eu tenho que dedicar mais tempo para ela. E aí a gente fez esse acordo de eu dedicar mais tempo para ela do que para qualquer outra coisa, para mim e para ela. A prioridade antes era eu, né? E aí, como eu estava falando da questão do interno, que a gente começa a buscar aquela coisa de buscar ir para dentro, e para dentro, e para dentro, e para dentro. Depois que eu tive essa consciência, eu tomei banho e falei, vou gravar. Tá. Aí eu falei assim, eu não sou de pegar sol, não gosto de sol, gente. Não sou muito fã porque me dá enxaqueca e tudo. E aí eu falei assim, vou pegar me deu um frio assim, eu falei, vou pegar um solzinho. Botei uma cadeira lá fora e sentei. E aí quando eu sentei, eu lembrei, né, tudo é consciência. E eu conversei com o sol. Por que toda vez que eu sinto dor de cabeça, que eu sinto alguma coisa, que eu me exponho a você, eu sinto dor de cabeça. E na hora veio a consciência para mim. Porque é mais gostoso olhar para dentro. Porque é mais gostoso você lidar com o que você já conhece. E eu fui uma pessoa que eu passei a vida inteira aqui dentro, analisando o que eu sentia, categorizando as minhas emoções, tentando entender o que passava na minha mente, por que eu sentia o que eu sentia, por que eu fazia o que eu fazia, por que a mente poderia mudar, se eu mudasse a minha mente, eu poderia mudar a minha realidade. Então é uma coisa que era muito natural para mim fazer. Só que, de uma forma ou de outra, quando você vai para dentro, você acha a luz que está dentro de você. E essa luz pode ser uma sombra, que você não quer expressar de forma alguma. E aí a consciência que veio foi justamente essa, de que quando eu me exponho ao sol, o sol é o quê? É luz, é clareza, né? E por que eu não quero brilhar como o sol? Que crenças eu comprei que se eu aparecer, que se eu brilhar para o mundo, esse mundo, sei lá, vai ficar ruim, dá medo ou o quê? Nem sei qual o sentimento que dava. Eu sei que quando eu me exponho ao sol, eu sinto muito dor de cabeça, eu tenho fotofobia. E aí eu não queria ver o mundo brilhando, o meu mundo brilhando. E aí eu agradeci pela consciência nova também, que eu adquiri ali naquele momento. E me conectei com esse sol e eu senti cada molécula do meu corpo começar a agitar, agitar, agitar. E aí eu simplesmente virei e eu sentia que minhas costas não estavam pegando sol. E aí eu virei de costas, deixei essas células entrarem em contato com o sol e brilhar, e brilhar, e brilhar. E quando eu estava fazendo isso, eu senti que assim, eu tenho muita dificuldade de trabalhar de pé, de fazer qualquer coisa a pé. Então eu faço muito tudo sentada. Tudo que eu vou fazer é sentada. Eu levanto um pouco, faço isso, faço aquilo lá, vou sentar. Desde criança eu sempre fui assim. E aí entra aquela coisa das características, dos caráteres, né? Onde existem 3 caráteres que são predominantes, um dos 3. Tem pelo menos 2 dos 3 que é a capacidade maior daqui para cima, e aí tem essa coisa nas pernas e tudo. Caráter de comportamental. E aí eu lembrei na hora disso. E eu comecei a pedir para essas moléculas descerem. Eu comecei a sentir uma força nas minhas pernas, uma força assim que foi, sabe, foi me aterrando mesmo assim. Eu agradeci pela consciência e entendi que às vezes você já está no seu lado de olhar para o seu interno. Você já não está olhando só para o externo. Muitas pessoas chegam aqui e acham que o autoconhecimento vai ser olhar mais para dentro do que ela já olha, do que ela olhou a vida toda. E não olha para o externo, não olha para a realidade em si que ela está vendo,
olha para as percepções que ela faz a respeito de tudo aquilo que ela vê. Gente, foi tanta coisa assim, coisinhas mínimas que foram mudando, que foram fazendo tanto sentido para mim, e que eu falei, pode não ser o que as pessoas querem ouvir, mas é o que eu tenho para falar. É o que eu tenho para mostrar, para expor hoje. Que se uma pessoa, somente uma pessoa, ouvir isso aqui, fazer sentido para ela e transforma a vida dela, já é o suficiente. E se essa pessoa vai chegar hoje, ou se vai chegar daqui a 10 anos, eu não sei, mas essa pessoa pode chegar aqui, e eu sei que vai chegar. E vai assistir isso aqui, vai falar, uau, quantas consciências tem em volta de mim que eu não estou percebendo. Porque eu estou muito olhando para cá, para dentro, a vida toda, olhando para dentro, olhando para dentro, olhando para dentro. Deixando de lado quem eu era, para ser tudo aquele amontoado de consciência que as pessoas trouxeram para a minha vida, que as pessoas que foram chegando foram trazendo. E aí, quando você se vê de cara com a verdade de novo, onde você começa a resgatar quem você era, você entra naquela coisa que da maioria. O caminho é para dentro, o caminho é para dentro. O meu caminho sempre foi para dentro, mas não para olhar as minhas características que eu já tinha percebido, para as sombras que eu já tinha percebido. Era para olhar a luz que existia no meio dessas sombras. Toda sombra é uma luz também. Por trás dessa sombra existe luz, onde você pode despolarizar essa sombra. Digamos que você é uma pessoa como é que se fala? Oportunista. Você é uma pessoa oportunista, você acha feio isso em você, que você não sabe lidar com isso, tudo você quer se aproveitar da situação. E aí você acha isso feio em você, você não quer isso. É a sua sombra que você já identificou. E cadê a luz disso aí? A luz disso aí é que eu posso aproveitar a oportunidade quando chegar para eu me desenvolver, para eu ajudar outras pessoas a se desenvolverem também. Eu posso perceber as oportunidades e olhar o bem comum de todo mundo e falar, olha gente, dá pra gente fazer tal coisa aqui. Ou às vezes aquilo não serve para mim, eu vejo, mas eu falo, uau, não serve para mim, mas que tal eu comunicar isso para as pessoas? Para quem quiser. E aí você passa para ela, olha, como uma pessoa oportunista pensa. Uma pessoa oportunista pensa assim, então pega as tuas sombras e começa a mostrar como que pensa. Uma pessoa oportunista, eu falo por mim, ela está sempre de olho em tudo em volta dela. E quando eu comecei a identificar isso, eu comecei a ver oportunidades em fala das pessoas, e eu fazia o quê? Eu ia lá, começava... Primeiro eu me julguei. Eu tenho que trazer isso para mim, e depois eu pensei, mas eu não tenho esse conhecimento, ou isso ou aquilo. Comecei a julgar o tempo todo ali em mim. E depois eu falei assim, como eu posso aproveitar essa sombra em mim? E o que eu fiz? Comecei a ir lá na pessoa e falar, olha, você falou tal coisa, e aí eu percebi tal coisa. O que você acha? É uma sugestão, não estou dizendo que você deve seguir. Mas se você olhasse por tal lado, isso. E a pessoa, obrigado, nunca tinha pensado dessa forma. Por exemplo, é um grupo de Facebook onde a pessoa usava uma tela, era um grupo de leitura, e ela usava uma imagem na página inicial que era uma faixa vermelha. E o vermelho, como a gente estuda as cores, a gente sabe que o vermelho Por que é usado o vermelho no trânsito? Por que é usado o vermelho nos hospitais? Porque é aquela coisa assim de atenção. Então, quando você vai ler alguma coisa com muita atenção, aquilo cansa. Então, rapidinho você para a leitura. Por que em escola é usado o azul? Porque o azul facilita, traz uma harmonia para você e fica muito mais concentrado. Por que fast food é vermelho? Porque é para as pessoas comerem e ir embora. É emergência, sai logo daqui, entende? Então, quando eu vi isso, eu poderia ter falado assim, não, vou criar um grupo de leitura e vou colocar o azul. Mas o que eu fiz? Eu falei assim, se eu posso ajudar, por que não? Fui lá e falei, expliquei para ela tudo isso que eu estou falando aqui para vocês.
e falei assim, você pode crescer mais. Na época, esse grupo, ele tinha em torno de 1.000 e poucas pessoas. Sabe quantas pessoas tem nesse grupo hoje? 24 mil. E isso não tem nenhum ano. 24 mil pessoas tem no grupo hoje. Porque o grupo virou um convite. Cores azuis, você lê, calmo. E tem um monte de texto lá, muita coisa maravilhosa para ela ensinar. Mas é a contribuição dela, através de textos, de coisas de outras pessoas. Grupos de estudo e assim por diante. Então, quando você não tem o conhecimento, você tem um sonho, mas não tem o conhecimento daquilo. E aí o que acontece? A pessoa simplesmente faz as coisas erradas. E você, com conhecimento, você vai lá e explica para ela por que ela está fazendo, não está dando certo aquilo que ela quer. Por causa disso, disso, daquilo. Ela faz se quiser, se não quiser, não faz, mas você deu sua contribuição. Então, o oportunismo, eu comecei a usar o oportunismo para isso, para ajudar as pessoas. Como eu posso usar isso que eu chamo de ruim em mim com uma coisa boa. E aí eu transmutei tudo isso. Eu pego essa sombra que eu vejo e adapto, faço a sublimação. Já falei aqui no canal sobre sublimação. Faço a sublimação dessa sombra. Aquilo que eu acho feio em mim, eu falo, cadê a luz por trás disso? Como que eu posso usar isso para ajudar as pessoas? Como que eu posso usar isso para me ajudar? E eu transfiro. Levo adiante, passo adiante. Ah, mas isso não está servindo para mim. Beleza, não tem problema. Hoje eu não consigo ver a consciência disso na sua totalidade. Mas amanhã, quem sabe, eu vejo o que eu falei aqui, assisto novamente. Eu tenho mania de fazer isso, gente. Assistir, passa um tempo, eu assisto o vídeo de novo e falo, tem uma consciência nova nisso aqui agora. A respeito disso aqui que eu falei. Faz todo sentido em tal situação, nisso, naquilo, naquilo. E era isso que eu queria passar para vocês. A limpeza energética que você deve fazer para que você se sinta melhor. Para que você se sinta num espaço de escolha onde você simplesmente vai olhar, eu só preciso escolher? Você vai escolher com toda a calma, com toda a tranquilidade, com toda a paz. Porque o ambiente está me favorecendo, o ambiente está integrado comigo. Às vezes você está aí olhando para a tua casa e fala, minha casa não é o que eu queria que ela fosse, eu queria que fosse melhor, eu queria que fosse isso, aquilo. Vamos conversar com essa casa. Vamos falar, olha, eu sei que eu estou te deixando de lado, eu sei que eu não estou gostando de ti, eu quero saber se tu também não está gostando de mim, ou o que a gente pode fazer para a gente se transformar numa energia de contribuição para o outro. Conversa com as energias da tua casa. Faz essa limpeza, porque o que acontece fora, acontece dentro.